Graça e paz, mulheres lindas, maravilhosas. Eu escolhi o tema Raabe porque eu acho que ela é uma mulher que tem uma sabedoria e uma resistência implacável naquele tempo, no tempo dela. Uma mulher prostituta, uma mulher talvez não vista pela sociedade daquele tempo, uma mulher que a família não dava nada por ela, mas quando Deus tem algo para a nossa vida, Ele vê pessoas aonde nós não vemos. E Raabe era uma dessas mulheres. Então Josué, mandou os espias olhar a terra, olhar aquela cidade, e ela os escondeu. E quando entram na casa dela e perguntam: cadê os espias? Raabe, ela foi tão sábia. Ela disse: eu não vi nenhum homem aqui. Então, aqui no livro de Josué, capítulo 2, versículo 4, fala sobre Raabe. Mas eu quero ir lá no livro de Mateus, e eu vou dizer porque ela é uma inspiração não só para mim, mas para muitas mulheres. Aí a Bíblia vai falar sobre uma mulher que era rejeitada, humilhada, era uma mulher que não tinha perspectiva de vida, mas ela é uma mulher que fez história. E é preciso nós entender, fazer história, fazer legado. E eu pergunto, qual é a história que vocês, mulheres, estão fazendo? Qual é o legado que vocês vão deixar? E no primeiro livro de Mateus está falando da genealogia de Jesus, da família de Jesus, da árvore da vida de Jesus. E olha só o que eu aprendo aqui no primeiro livro de Mateus. E aqui no versículo 5 diz assim: Salmão gerou a Boaz, de Boaz de Raabe, e de Boaz gerou a Obedé, e de Ruth Obedé gerou a Jessé, e de Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salmão, de quem havia sido a esposa de Urias. Ou seja, uma mulher que ninguém pudesse olhar para ela, não via ela como uma mulher, mas sim como uma prostituta. E sabe o que eu aprendo? Eu me lembro que um tempo que as pessoas só me viam pelo que eu era, o meu erro, o meu passado, o meu pecado. Mas quando eu vejo que hoje eu moro naquela rua, que todos conhecem, Manuel Martins Salgueiro, eu tenho um legado ali, eu tenho história. A minha história do passado foi transformado, que hoje tem pessoas que batem na minha porta para me orar, tem mulheres adultas que vai pedir conselho. Então mudou a história. É isso que eu quero deixar, porque Raabe, ela fez história. E ela se tornou, sabe o quê? E a Bíblia diz que Raabe, casou com um guerreiro chamado Salmão. E dessa geração veio Boaz, E de Boaz gerou Obed. E de Obed, de Ruth, veio Obé e Jessé. O que seja, dessa geração veio o rei Davi. Dessa geração veio o rei, dessa geração vinha um homem de todos os nomes, que é Jesus. O interessante é que aqui diz assim, que Raabe se tornou tataravó de Davi. Olha que tremendo. Uma mulher que lá atrás a família humilhou, rejeitou, mas ela fez história. Aí se a gente for ver no livro de Hebreus 13, que vai falar sobre os heróis da fé. E não é que o nome da Raabe está lá escrito, gente? Olha que mulher que fez história. Heróis da fé era só os homens que tinha o legado de ser herói, como Moisés, Josué, Abraão, Jacó, esses homens que fizeram a história da palavra, Mas ela deixou o nome dela aqui no livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Aí eu te pergunto, quem pegar a Bíblia hoje vai ver o nome de Raabe no livro de Josué, no livro de Mateus e no livro dos Hebreus. Quem pegar a Bíblia amanhã, daqui 1000 anos, 2000 anos, vai ler essa mesma palavra e vai falar de quem foi essa mulher chamada Raabe. Uma mulher, sabe, de fortaleza, de resiliência, de coragem. Se tornou a tataravó do homem mais famoso aqui da Bíblia, antes de Jesus, que é o rei Davi. E aqui no livro dos Hebreus está ela, o nome dela está lá.
Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra para você. Eu escolho Raabe como inspiração. Eu escolho Raabe como uma mulher que vai me impulsionar a querer ser melhor, a querer mudar meu quadro de vida, a querer mudar minha postura, né? A querer mudar tudo, porque ela mudou, né? Muitos viam ela lá atrás, mas hoje vê ela como a avó do rei Davi, que da árvore genealógica que vem o rei Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todas.